Que hoje me dirijo de novo a vós, fazendo a leitura que neste dia nos é sugerida no Antigo Testamento, deixando assim que o texto do Evangelho seja o texto central da meditação de amanhã. E neste sentido gostaria de ler este capítulo 5 do profeta Isaías, que nos diz a partir do primeiro versículo: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei um deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. A história de Deus com a humanidade é muito a de uma história de amor não correspondido. Na verdade, Deus interessa-se de uma forma extraordinária por todos nós e realiza as condições ótimas que são necessárias naturalmente para que a sua vontade, o seu amor, possa exercer-se da parte dele para nós, mas também de nós para com ele. Neste sentido, o texto do profeta Isaías é um cântico habitualmente cantado na altura das vindimas, quando se iniciava todo o processo de recolha e de preparação do vinho. E aquilo que nós observamos aqui é que esta relação de amor em que Deus é o Senhor da vinha e a vinha somos nós, não é uma relação que tenha sido muito bem sucedida. Na verdade, quando nós pensamos a fundo nesta passagem, acabamos por compreender que ela nos leva àquilo que é uma certa ideia de compromisso. Ou seja, Deus compromete-se conosco, realiza todas as condições para que nós possamos viver na sua presença, para que nós possamos realizar o seu propósito de transmissão dessa palavra de vida e de salvação. E nós, de uma maneira geral, por ausência do nosso comprometimento, do nosso esforço, do nosso encargo, da nossa responsabilidade, acabamos por ver esta relação de nós com Deus fragilizada. E essa fragilidade expressa aqui neste primeiro Isaías, ela dá-nos a ideia
daquilo que no momento da história de Israel, onde se vivia em plena prosperidade e em paz, tudo poderia desandar de certa forma e precipitar o povo de Israel num exílio que na prática não é senão uma espécie de existência longe de Deus, longe da terra prometida, longe desta relação e desta ligação com Deus. Seria interessante agora nós compreendermos um pouco do que significa de facto este cuidado que Deus nos pede a nós e que é exatamente correspondente ao cuidado que Ele tem para conosco. E talvez pudéssemos aqui ir até à carta de Filipenses, que hoje nos é tão bem proposta. E diz-nos a carta de Filipenses o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguém ou se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo está aqui a exortar os cristãos da cidade grega de Filipos e todos os que fazem parte da vinha de Deus, a viverem na alegria, na serenidade, respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. São esses os frutos que Deus espera da sua vinha. E se nós pensarmos que esta proposta é apenas uma proposta moral, de vivermos debaixo de um certo moralismo, de uma certa moralidade, nós já nos afastamos daquilo que a carta aos Filipenses nos diz. Na igreja de Filipe, Paulo quer chamar a atenção e sublinhar para a necessidade de uma vida serena e harmoniosa entre todos os membros daquela igreja. Da mesma maneira que quer sublinhar que hoje, enquanto membros das nossas igrejas e da Igreja Presbiteriana, devemos exercer exatamente essa justiça, exercer a verdade, sermos serenos, terminarmos de uma vez por todas com falatórios que de alguma forma vão desgastando a Igreja e vivermos de alguma forma numa união que nos permita enfrentar os desafios de um tempo que não é um tempo fácil, que é um tempo difícil. Nós precisamos de viver esta realidade para que a nossa esperança possa crescer, como cresceria o fruto em boa terra, possa crescer e afirmar-se, contrariando de alguma forma alguma desintegração que é motivada também pelo facto de estarmos relativamente condicionados pelas dificuldades sanitárias que vivemos neste momento. Nós precisaríamos muito de voltar às nossas igrejas em grande número e sem restrições para podermos experienciar esta realidade de se viver na igreja como se a igreja fosse uma vinha, na presença de Deus, desse Deus Altíssimo que nos ama e que nos dá tudo para que na realidade possamos viver esta relação feliz com Deus. Não uma relação não correspondida, mas uma relação que terá de ser necessariamente correspondida, porque da nossa circunstância de vida dificilmente poderemos viver, ou será mesmo impossível vivermos a paz e a serenidade se não cuidarmos desta relação com Deus e se não cuidarmos também
da nossa relação uns com os outros.